Isso. E aí, galera, todo mundo tranquilo? De volta aqui no Do Nada episódio. Guilherme, qual episódio? Episódio de número 86. Muito Vocês bem. estão convidados aqui para sempre a participar através do Spreaker, eu nunca sei, .com barra Bah. show barra do nada, Aí, ou garoto! escrevam para o e-mail do nada media@gmail.com ou no canal do YouTube Guilherme Bicudo. E falando em participar, Alex, eu tava pensando muito nesse dia e a coincidência quando eu entrei aqui no Skype você tinha deixado uma mensagem também de participar, né? Isso. Você escreveu alguma coisa pra mim aí, logo que a gente saiu outro dia eu não tinha visto essa mensagem. E engraçado, porque eu fiquei esses dias eu tava pensando bastante nisso, né? Você vai participar? Nessa palavra participar, Eu que você também, eu também, eu que, também. que assim, que você fala bastante sempre disso, né? Você Aham. fala sempre, você tem falado bastante de que você percebe assim que você essa coisa assim está se ativando em você essa questão de participar, né? E daí Uhum. eu vou te colocar essa pergunta assim, as pessoas que tipo antes você não participava, né? As pessoas assim, todo mundo não tá participando, mas ao mesmo tempo, então o que seria esse participar ao qual você se refere? Essa é uma pergunta muito congruente com a minha realidade de hoje, que eu falo nessa data de hoje aqui. Fala a data, 3 fica Era porque eu registrado. lembrei, eu 3 de lembrei, dia dezembro. 3 de dezembro É que você de ficou com medo 2000. da repressão. Pode falar. Não é que eu não vi, eu não sei. Cara, olha, só abrindo parênteses rápido aqui. É, Ontem eu fui Não, vamos falar a dormir. data, vamos falar a data. A gente tem que falar 3 de dezembro de 2018. Agora fala, vai. A gente já falou. Mas sábado passado não, domingo passado. Ontem, né? Ó, tá vendo que eu tô perdido no tempo? Ontem eu dormi pensando que hoje ia ser domingo, cara, porque tem uma coisa tem algumas coisas que eu faço geralmente no sábado, que esse fim de semana coincidiu de eu fazer no domingo. E aí eu dormi com essa mentalidade. Olha aí, que doideira. Hábito, hábito, hábito. Mas enfim, é, participar, obviamente que a todo momento a gente participa, mas a diferença é em que estado de consciência você participa, né? Ah, Quando, por exemplo, esses dias, na verdade, e particularmente, assim, ontem, começou ontem isso. Eu rolou um estresse numa conversa que eu tive com uma amiga e aí ela meio que falou assim, mas você foi muito grosso, você foi muito isso, você falou um monte de coisa. Eu falei assim, eu entendi que nesse momento, quanto mais eu quisesse justificar, certo? M- Mais a minha forma de participar seria num nível automático, certo? Quando eu comecei a perceber que a minha vontade de justificar era uma coisa que não era o melhor de mim, ou que era alguma coisa que eu estava querendo defender a minha posição, que eu estava querendo, ah, sei lá, de alguma forma evitar o conflito, sabe? De controlar a situação, de controlar, de contornar a coisa. Não, não é por aí. Se ela está se sentindo ofendida por alguma coisa que eu falei, se para ela soou como grosseria, pode ter sido que sim, eu tenha sido grosso, mas isso é uma das participações nessa realidade de eu ter sido grosso. Mas pode ser que, na verdade, ela esteja relacionando o que eu falei para ela com alguma outra coisa mais profunda nela. E isso é uma outra participação da realidade. Então, qual é a participação que eu escolho aqui? Eu escolho, sim, ter sido grosso ou mexer com algo que é mais emocional nela, por exemplo, né? E aí, quando eu falo desse estado de consciência, eu falo justamente disso. Não sei se você tá rindo. Pô, cara, segue aí.
Tá legal, fala. Mas é porque eu tô querendo. Eu não sei se eu tô me fazendo claro aqui quando eu tô Tá, falando isso. tá. Depois eu vou falar também, daí você vai saber. Tô brincando, É. fala aí. Olha aí, ó, grosseria, olha aí a grosseria. E nesse Ó, momento só começa. pra deixar claro, eu não tava rindo. Eu não tava rindo, tava prestando atenção, então foi. Que as Fica pessoas bem. não ouvem. Às vezes eu deixo mudo aqui o meu microfone, mas eu tava. Deixei o meu microfone pra gravação, né? E ele ouvia, mas eu não tava rindo aqui. Ah, enfim. E aí eu entendi que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz eu entender para que rumo ir, né? Quando eu falo de, sim, obviamente que eu participava, mas o meu nível de participação era muito tipo querendo defender as coisas, querendo, sabe, me beneficiar, tomar vantagem, de querer esclarecer, de querer ser de alguma forma reconhecido, de querer ser, sabe, assim. E hoje a participação para mim é assim, cara. É ser o que eu, é ser o que eu, o que que eu tenho para entregar de melhor? É o que eu sou hoje, né? Ou o que eu estou hoje. E o que se desvendar desse ponto vai acontecer agora. Ah, porque fulano de você irritou fulano de tal e agora você tem que responder pela irritação dela. Não, o problema eu acho que é um pouco mais, às vezes quando eu me irrito com as pessoas, não é porque elas estejam me irritando, talvez sejam coisas que eu preciso olhar para mim. Se eu fico magoadinho com alguma coisa, que me dizem, muito provavelmente não é o que me dizem, né? É o que eu tenho que trabalhar dentro de mim em relação a essa mágoa, essa coisa que, seja lá o que for, faz eu reagir em algum nível. Então, enfim, é mais ou menos assim. Não, eu vou falar sobre isso, mas depois. É. Aconteceu uma coincidência também, que foi outro dia, eu tava conversando, Yes. eu tava falando aqui, porque eu comecei a assistir uma série que era em italiano, Uhum. e daí eu tava conversando com uma menina aqui brincando assim de conversar em italiano, e daí a Patrícia apareceu e falou que você tinha mandado uma mensagem pra ela em italiano também. Ah, pode crer. Daí ela perguntou se a gente tinha combinado alguma coisa, eu falei que não. E daí e depois, como eu tava pensando nessa coisa que eu entrei, eu tava olhando, né, essa palavra, entre outras coisas, assim, essa questão da participação, porque sempre se fala muito disso. Eu fiquei pensando, né, o que quer dizer, né, esse participar, né? E daí também, como eu tava com o italiano, que tava alguma coisa que tava no ar dele, eu fui pra palavra em italiano, né, que é parte ci pare, né? Então, tem esse parte e tem esse pare, que seria uma conjugação do verbo parere, que é parecer. Então, Ah, assim, então quando a pessoa, por exemplo, vem essa sua amiga e fala que você é grosso, então essa interpretação que a gente tem de uma situação específica, ela é como assim, é uma parte, né? É, uhum, como assim, parece que é só isso. Parece que é essa parte. Só essa uhum. parte. Só que tem uma coisa por trás daquilo que parece. Tem Né? várias coisas. Claro, claro. Mas assim, um dos desafios desse participar a qual você se refere é eu conseguir superar a, a transcender essa impressão que eu tenho das coisas. Do que parece. E, Uhum. né? E também a gente tinha falado outro dia que a gente tinha falado do parto, né? Você perguntou o que é essa palavra? A gente acabou não quebrando ela, né? Mas quando assim, você nasce, né? Você tem o parto, tipo assim, eu parto, né? Que, é de sair, né? Eu saio Uhum. e também como assim, eu formo uma parte. É como se assim, eu me separo, Uhum. né? Eu me separo. Então, então tem essa parte que eu vou viver essa, vamos dizer, ilusão dessa separação. Mas assim, Justo. eu continuo também sendo esse todo. Então eu sou essa parte, sou esse todo ao mesmo tempo. E, e assim, a gente tem sempre dois aspectos que a gente está simultaneamente experimentando. Assim, de um lado,
a gente tá vivendo as coisas, tem esse aspecto vivencial, mas Uhum. tem sempre um aspecto nosso que tá tendo consciência dessa vivência. Assim, Sim, sim. por mais que muitas vezes a gente não tenha contato com esse aspecto que tá tomando consciência. Então, às vezes, uma hora ou outra, você para e toma consciência daquilo que você vive. Mas assim, por muito tempo, eu tive muito mais, vamos dizer, dentro, né, com consciência dessa vivência. É como se você estivesse sendo levado pelos estímulos em si, atrás dos estímulos, e mas sempre tem essa parte sua que tá tomando consciência para qual aquela vivência tem um outro sentido, tem um propósito. Então, essa questão de participar tem a ver com quando a gente começa mais e mais frequentemente, tomar consciência, assim, que a gente está vivendo e conseguir se contatar com esse lado nosso que está tomando consciência do que a gente está vivendo. Então, no momento em que a pessoa fala uma coisa, né, que nem a sua amiga fala uma coisa, e você consegue ver, né, porque de algum lado te atingiu isso, de ela chamar você de grosso, você sentiu aquele estímulo de Uhum. responder, só que em algum lado você conseguiu acessar um outro aspecto seu Uhum. que tava vendo aquilo e podia aproveitar aquela informação para superar a aparência do que aquilo era para sua vivência, né? Então, esse parto que tipo eu me separo, mas de um outro lado, então assim, de um outro lado, eu deixei como se fosse tem uma parte minha, né, que ficou ali, né, esse parto eu transformar esse O em um zero, assim, ficou nesse zero. Então, Uhum. nesse ponto zero, que tem sempre consciência de tudo que está acontecendo. E daí tem outro aspecto meu que não, a outra parte minha que vai estar vivendo as coisas e ser estimulada sem tomar essa consciência, né? Então eu tava vendo isso também, né? Como a palavra, né, a participar tem esses dois pares, né? Par e par, né? Então, assim, acontece que a gente vai. Porque a gente não tem consciência dessa coisa de ter se separado, né? Ou a gente tem a ilusão de que a gente está separado, e não tem, não, às vezes não tem consciência que a gente continua sendo nessa parte, tendo esse contato, essa conexão sempre com o todo. Então, Uhum. o que faz que a gente vai buscar um par fora, né? Todo mundo vai buscar um par, né? Você quer buscar um par, você quer encontrar um outro. E Uhum. porque você não, às vezes porque você não tem contato com esse par seu, né? Sim, Como se fosse sim, esse exatamente. par seu que nunca perdeu essa visão do zero ali, né? Uhum. Então, É. E eu acho que para mim, a coisa, faz mais ou menos 2 semanas que eu venho me propondo é, essa mentalidade de é, tem alguma coisa acontecendo, tem uma situação acontecendo que não me agrada. E eu poder dizer assim, não, mas isso é massa, porque isso está me ensinando alguma coisa ainda que eu não consiga ver. Cara, e aí eu entendi, por exemplo, isso foi um episódio na sexta-feira passada. Na verdade, tiveram 2 episódios, mas eu tô falando desse em particular na sexta-feira. Que o momento que eu me, o momento que eu me dispus a lá atrás, a falar assim, não, eu vou participar de uma forma mais alerta sobre o que está acontecendo comigo nessas realidades que eu permito se desdobrarem na minha frente, independentemente delas serem boas ou não, eu vou participar delas. E aí, quando eu me coloco nessa mentalidade de participar, é justamente de encarar as coisas como isso que está acontecendo é para eu entrar num alinhamento melhor comigo mesmo, né? E aí, quando você fala dessa coisa é, de encontrar o pai, é justamente encontrar essa coisa de o melhor encaixe consigo mesmo, né? Tipo, as coisas que estão aqui fora representam felicidade para um monte de gente. Seja o carro, seja o emprego, seja a família,
seja lá o que for, né? Mas tem um par aqui dentro que vive nesse mundo real, nessa realidade que a gente está nesse mundo físico, que ele é o par do que está aqui nesse mundo interior, né? Dentro daquilo que você realmente é. Então, quando você encontra esse par, você não precisa encontrar mais nenhum par lá fora, porque você está alinhado com você. Agora, uma das melhores formas de você encontrar esse par é justamente participando de forma alerta, participando de forma presente, participando de forma nesse momento aqui e agora, tipo, aí eu entendi depois, né, desses dois episódios em particular, eu entendi que eles começaram a se desdobrar, porque lá atrás eu me propus a isso, falei assim, seja lá o que for que aconteça, de bom ou não, eu vou começar a treinar essa mentalidade de que isso está acontecendo para me ensinar alguma coisa, para eu encontrar esse meu par, né? Esse meu equilíbrio maior e tal. Ou não exatamente equilíbrio, mas essa minha parte mais, esse meu par mais fluido, que faz as coisas acontecerem é, com mais leveza, né? Com mais leveza. Uhum. E aí, aí eu entendo, né? Assim, que esse estresse que rolou, eu falei assim, cara. Pô, aí depois eu fiquei me questionando, mas por que que você quer provar que você está certo? Qual é a necessidade disso? Qual a necessidade de você mostrar que o que você tinha falado era certo, de que aquilo era uma verdade, né? Quando na verdade você sabe que essa é uma verdade para você e que pode não ser para mais ninguém. Então, qual é a onda, né? Tipo, o que que tá pegando? Outro dia eu também tive um evento assim que aconteceu uma coisa e é como se assim, essa parte de fora que mexia comigo, ou tipo, essas pessoas estavam envolvidas que mexiam comigo, mas dentro de mim eu tinha uma resposta. Uhum. Então eu percebia essa atração magnética que esse fora tinha, porque assim, meio que para você permitir que uma coisa que assim que você consegue mudar alguma coisa, né, que deixe que essa situação consiga, sei lá, chegar em outro nível, você tem que deixar essa resposta essa resposta que você quer dar pra fora, como se diz isso, é, esqueci a palavra, cara. Quando você, como que chama aquilo? Quando você vai limpar a piscina, que você tem que deixar assim a sujeira assentar, Baixar? baixar. É uma coisa assim, você não pode mexer nisso, entende? Sim, sim, Porque, sim, porque sim. assim, às vezes você encontra a resposta dentro e depois você quer incluir esse fora, mas esse incluir o fora você já tá voltando pra essa parte, vamos dizer. Aham. Essa parte no sentido parcial da coisa. E daí você também vê que a palavra, né, que a gente falou de parto, né, tá esse part, em inglês, né, part, Aham. que se você vê ao contrário é trap, é uma armadilha. Pode crer. É uma armadilha. Então, isso de você querer responder a essa parte, ela te coloca numa armadilha que você não consegue sair. Então, na hora que você responde pra dentro, que se fosse não pra parte, mas nesse esse parte que volta a ser todo, e daí a resposta depois pra fora ela vai chegar sozinha. Não é que você vai, não quer dizer que você não vai falar com os outros, você não vai ter que comunicar isso, mas é diferente se o estímulo tá vindo de dentro, né? E você tá respondendo pra dentro ou de fora, porque daí de fora de novo você vai naquela da vivência, o que tá tudo bem, porque se tem alguma coisa que tá muito forte, então ela tá fazendo você reagir e daí você vai poder ver e, né, deixar isso te informar de que você tá manifestando alguma coisa, né? Mas isso acontece novamente e novamente e tem uma hora que você consegue ver, calma, né? Então, o que é essa parte que eu tô expressando assim? Como que eu encaixo isso com essa parte interna dela, de onde ela saiu, né? Em que eu não tenho. Porque assim, a gente vai sempre experimentar as coisas como parte inicialmente. É tipo, é uma
assim, eu tenho uma sensação que ela vai me dirigir aí para algum lado, senão, como que seria, né? Se eu Sim. tenho, sei lá, que nem se você tem sente uma dor, por exemplo, daí você vai sentir uma dor, e você vai falar, onde que é a dor? Ela é no pé. Então Uhum. ela vai apontar para uma parte. Daí você, Sim. mas agora você pode, tipo, tá bom, essa dor do pé, ela não pertence só ao pé. Então Uhum. eu primeiro separei ela e depois eu consigo falar, não, ela pertence ao corpo, como um Exato. todo. Mas se. Não teria como ser. Ah, onde você sente uma dor? Ah, no corpo todo. Eu não teria como, né? Ah, é uma dor no mundo que eu sinto. Entendeu? Ah, mas tem gente que sente, tá? Tem gente que sente. Tem gente que sente. Uma Eu dor tenho, no. eu tenho alguns amigos, na verdade, três amigos em particular, que eles são extremamente. Já ouviu falar de empatas? De empatia? É um nível um pouco mais profundo do que isso. Empatas. Sim, sim, Isso, sim. né? O cara que é empata, ele sente, se ele está no meio da multidão, ele sente coisa muito mais sensível para ele do que pra gente, assim. Uhum. Eu tenho três amigos que são assim, Mas bem. ó que interessante, que empata de empatar, né? Então Aham, aham. você se iguala Uhum, aquilo que você tá vendo. Então você uhum, não cria nenhuma diferenciação, né? aham. E na verdade você acaba empatando-se a ficar mais com você e você acaba absorvendo tudo que está ao seu redor se você não tiver um conhecimento sobre si, o melhor conhecimento sobre si. Mas é isso, participar para mim de forma mais, talvez um pouco mais objetiva, participar é não controlar, sabe? Assim, é de você realmente, sei lá, é como se alguém chegasse na tua casa agora, nesse momento, para você e você e te convidasse para ir para tal canto e você bem viesse assim essa interrupção, entendeu? É, claro Então, que você, tipo, é uma decisão que você pode tomar ou não, mas você tá falando. exatamente, exatamente. É. Aí quando essa participação tem de você participar, aí você está alerta sobre essa participação, Uhum. sobre essa interrupção e o que isso pode te trazer que você não sabe, mas que você está aberto a isso. Essas sugestões que o meio tá dando, né? Que nem como eu falei, por algum motivo ali, tava o italiano rondando o negócio aí. Uhum. Tipo, fazia muito tempo que eu não via nada em italiano. Assim, eu estudei, mas faz muito A tempo. frase, é a frase que eu falei Fala. para Patrícia foi uma frase misturada de espanhol e Nem era italiano. italiano. Não, era a última palavra italiana, porque ela falou assim, porque eu comecei a falar alguma coisa em inglês, não sei o que, não vai começar com essa história de inglês, não sei o que. Aí eu mandei um espanhol e um italiano misturado, assim, eu falei, Buenos giorni, né? Aí, aí depois, agora que você está falando desse contexto, eu achei interessante, porque na verdade eu estava misturando todas as linguagens, né? Inglês, português, espanhol, italiano. Uhum. E daí como tava esse italiano, que tipo, eu não sabia qual que era o nível de, de, de conhecimento do seu italiano, mas E eu para daí tava eu fui ver justamente esse pare, né, que tem a ver com parecer, que é parere, né, o verbo. E daí a conjugação dele, a primeira pessoa é io paio, né? E paio quer dizer, literalmente em italiano, par. Então eu tô falando parece e tô falando par. Eu tô falando eu pareço, é como se eu estivesse dizendo eu par. Tipo, é muito louco isso, porque o parecer, né? E o par. Então, assim, tipo, Isso, e eu tô falando parecer no sentido de não ser, né? De não, sim, sim. isso parece, mas não é. Parece, mas não é. É. Então, eu par. Então, esse par como uma coisa que, tipo, não é isso. Não é esse. Então, essa coisa de a gente querer achar esse par que seja igual. Então, é essa coisa que não existe, né? Desse ser igual que não, na realidade não existe. Então, eu vou buscar fora esse par que me complemente, mas na verdade essa falta interior ela tem uma origem abstrata que nenhum tipo de estímulo externo nunca vai chegar a, a suprir, né? E, Agora que você falou e dessa coisa daí. de. Não, só terminando aqui Fala. o,
E também, assim, quando eu parto, que eu parto do zero, né? Tipo assim, tudo surge do nada, né? Então a gente começa com zero. O zero, ele não tem nem ímpar nem par, na Exato, real. exato. E daí, desse ser esse zero antes de eu ser um, né? Antes de eu ser alguma coisa, então quando eu me transformo em um. Então, o que acontece? Esse um, ele é ímpar. Então, o que acontece? O par, ele ficou como se fosse nesse meu inconsciente. Porque eu manifestei esse ímpar. Então, o zero tinha esse nem par, nem ímpar, mas tinha essas duas possibilidades. Então, eu vou procurar, em dois, eu vou procurar esse par. Mas eu nunca vou encontrar, porque esse par não vai estar no dois. Assim, o par vai estar em dois, mas essa noção que eu tô querendo completar, ela tava no zero, né? Então, e é curioso, porque toda assim, o jeito como a vida se comporta, né? Por exemplo, as células, né? Elas se dividem sempre, né? Então, uma vira duas, e vira duas, vira duas. O único momento em que as células voltam a se... de duas que fica um, é quando tem uma fecundação, né? Então, daí tem essa fusão, volta a ser um. Então, Agora que você falou essa coisa de, por exemplo, se quando você está no zero, você, né, é praticamente nada. Não exatamente nada ao mesmo tempo. E você revela o um, e aí você procura um par pro um, que na verdade não é o 2, você entende que muito provavelmente o par do um é o menos um. Aí você tem que voltar para dentro, entendeu? Você tem que voltar para dentro de si, porque cada coisa que se manifesta aqui como forma positiva aqui fora, pode ser que você, e quando eu falo positiva, não que seja boa, você também tem uma coisa para dentro, que é equivalente a esse par, né? E aí, de uma forma mais prática, falando nesse que você falou do parecer, de ser par, me veio essa sacada de, às, às vezes, Alex precisa do Guilherme para me dar um parecer e ele se faz de par para que eu possa, de repente, enxergar alguma coisa que, no parecer dele, pode ser eu, né? É como se você fosse o meu espelho nesse momento. E aí você está mostrando alguma coisa que pode ser eu e que não exatamente seja. E se eu me identificar com isso, eu vou entender que o seu parecer, na verdade, eu posso participar disso, transformando esse parecer em um par adequado para esse momento, que amanhã pode ser outro, enfim. bem interessante essa coisa do parecer, né? Que em muitos casos na nossa vida é como se fosse uma opinião, né, oficial, né, ou uma análise mas é só parece, né, E aí é interessante, né? Porque apesar de parecer em português ser com a letra C, a gente tem o som fonêmico dele é o ser de S, né? Parecer. Às vezes, para parecer, você tem que parar de ser, ou então você tem que, aquela coisa de pare e seja, né? Às vezes você tem que parar de ser coisas que os outros querem para você ser aquilo que a tua realidade está te permitindo ser agora, está te pedindo para ser, na verdade. mas eu acho assim, o que a gente realmente anulou e por isso a gente não consegue não consegue, a gente não encontra esse estímulo, nesse estímulo, essa completude. Então você tem esse vazio e você vai indo atrás das experiências, das vivências e nunca chega a satisfazer. Você sempre acha que é a próxima coisa que vai fechar o negócio, mas em definitiva é porque a gente não tem essa noção de zero, de não existência, que todos os números têm um zero por trás. Porque o zero é condição para você ter qualquer coisa. Tipo, você quer ter uma casa, então primeiro você tem que ter a noção de zero casa. E daí você desenvolve uma casa. Então a gente perde essa noção de zero, assim, a gente perde a noção então, essa noção de zero é o abstrato, então a gente não tem contato com o abstrato. Então, aquilo que eu tava falando antes, né, tem dois aspectos que estão simultaneamente na gente todo o tempo e eles estão em comunicação. Embora
muitas vezes a gente não tome consciência, a gente está sempre tomando consciência disso que a gente está vivendo. Então, e daí várias coisas que a gente está vivendo tem esse inconsciente que está agindo nisso que a gente está vivendo. E esse inconsciente, ele não são outros objetos que eu tenho que achar, mas uma noção abstrata que vai dar um sentido a isso. Então, assim, esse inconsciente, esse tomar consciência, de algum modo, ou na verdade de algum modo não, para mim, muito disso, ou quase tudo, é você tomar a noção desse abstrato que conforma essa realidade que você vive. Então, essa noção de zero é uma noção abstrata que assim, na história assim, da matemática, a gente e a gente usa muito, né, a matemática em toda a nossa realidade. Se a gente não tivesse essa noção de zero, a gente não teria como praticar essa matemática. Porque, ainda bem que você falou isso. A gente não teria como praticar essa matemática. Então, quando o ser humano descobriu esse zero, né? Descobriu porque ele estava coberto ali. Então, a gente usa isso para tudo, né? Assim, o zero como se fosse... eu encontrar essa distância para o zero eu encontrar como que essa rota vai ser corrigida, né? Ou como, sei lá, eu tenho crédito e eu tenho débito. Então, a gente está sempre se relacionando através desse zero. Eu assisti um seriado semana passada. O nome do seriado é O Código. Não sei se você já viu. É um seriado da BBC. E tem tem uma cena que o cara se propõe a fazer trabalhar com probabilidades, né? Aí ele enche um pote de jujubas e, e, e dá mais ou menos, sei lá, enfim, dá um determinado número lá, não, são mil, sei lá. E aí eu sei que ele sai perguntando, né, tipo, no trabalho, tipo, para as pessoas adivinharem, né, quantas jujubas tem ali naquele pote, é um pote relativamente grande. E aí ele sai perguntando, ele vai anotando todas as probabilidades. Ele sai anotando, ele anotou, se eu não me engano, 150 probabilidades, né, das pessoas que deram os palpites e tal. As pessoas olhavam, analisavam o pote, colocavam de cabeça para baixo, sacudiam, tipo, só que tava assim, tava cheio, né? E, cara, quando ele chega no resultado, o resultado tipo, teve gente que falou, tem 400 jujubas, outros falaram que tipo, tinha 40 mil, né? Aí eu sei que no final das contas ele somou, ele fez os cálculos das probabilidades e tirou uma média. Cara, a média que ele tirou foi o número aproximado do número de jujubas dentro do pote. Nossa, gente, como é que... Existe uma matemática mágica que está acontecendo a todo momento, é como se estivesse se calculando, se compensando a todo momento. É como se a cada pessoa que morre, outras pessoas nascem, ou a cada fruta que cai, outras frutas nascem, sabe? É como se estivesse sempre esse cálculo majestoso, tá em todo lugar, só que você não percebe, porque você não consegue alcançar isso, né? E eu achei fantástico, assim, porque se a gente parar para pensar e ficar nessa loucura de querer calcular todas as probabilidades e o quanto isso e o quanto isso é congruente com essa realidade que a gente está se propondo a desdobrar a todo momento, é muito louco isso. Esse desdobrar aqui também, né? Tem essa noção de dobrar, né? Desse par aí. Mas assim, em definitiva, essa questão daí que você falou no começo com o exemplo que você deu, que aconteceu com você e que acontece todo o tempo, daquilo que está acontecendo parece uma coisa e depois eu vou descobrindo que isso pode ser outra, né, coisa, ou pode ser muitas, muitas coisas. Então, a forma como eu posso ler isso, assim, o que aconteceu não vai mudar. Mas a forma como você percebe isso
pode ter infinitas versões. Então, Exato. com base nisso, você vai fazendo um aproveitamento das situações, assim. Então, a gente não precisa de mais coisas novas. A gente só Uhum. precisa entre aspas, né? Uhum. Mas Exato, exato. precisa, a gente tem já os elementos que a gente só começa a olhar para eles de uma forma nova. E essa forma nova é uma sugestão que, que o nosso contexto que o nosso contexto nos dá certas sugestões que a gente vai seguindo, e essas sugestões vão levando a gente para lugares que nós mesmos nunca teríamos imaginado, e às vezes são respostas. É uma resposta que parece tão idiota, tão, né? Às vezes é tão simples, e Ah, é. quando você percebe, tipo assim, putz, é genial, entende? De assim, é como se fosse um lugar que você passa todo dia você vai pro trabalho, que você passa na frente daquele lugar, e daí você nunca reparou, né? Ó, Uhum. reparar, para, tem o para. Parar Ó, novamente. parou, e o par, né? Você nunca reparou, mas você passa todo dia. Daí um dia você olha para aquilo e fala, nossa, é óbvio, entende? Assim, você já estava sentado na resposta ali e não percebeu. Exato. Mas é isso aí, cara. Galera, manda aí um comentário pra gente se você quiser participar aí do que você acha desse parecer, se é fácil, se não é, se é complicado, se o buraco é mais embaixo, fica à vontade aí. Um abraço. Isso, fala pra gente como que vocês participam, da realidade de vocês. Um abraço. Falou.